Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso sexto vídeo da série O Ego em Conexões. E o vídeo de hoje vai tratar da habilidade de educar. A importância dessa habilidade de educar o nosso ego. Educá-lo para uma vida moral. Educá-lo para perceber a realidade, para perceber o outro além de si próprio. Ultrapassando o egoísmo, o autocentrismo, o egocentrismo, como quisermos denominar, e percebendo legitimidade na existência do outro, nas necessidades do outro, no desejo do outro. Então, é importantíssimo para o nosso ego que ele seja educado para o reconhecimento além de si, para o reconhecimento do outro. Então, essa educação do ego, ela é uma educação que vai se colocando na nossa vida desde a nossa infância, pela educação que a gente recebe no ambiente familiar. Essa educação moral, essa educação para transcender o egoísmo, para respeitar o ambiente do outro, para respeitar o direito do outro. Essa orientação ela é oferecida para nós ainda durante a infância, e depois que nós adentramos a escola, ela se intensifica ainda mais através dos estatutos regimentais, de cada escola, a disciplina existente em cada escola. E aí a gente vai percebendo que o mundo não gira em torno de nós e que o outro existe. E a gente vai crescendo, ampliando a nossa consciência, percebendo que existe uma coletividade e que a gente precisa se conduzir para a nossa realização, mas compreendendo também o valor da realização do outro, que ninguém pode ser abandonado, ninguém pode ser desassistido, ninguém pode ser ignorado. E esse senso moral, ele vai sendo construído nesse processo educacional do nosso ego. Quando isso não acontece durante a nossa infância, nós tenderemos a ser adultos muito egoístas, adultos que não reconhecem o valor do outro, indiferentes à dor do outro. E quando esse processo educacional do nosso ego, ele já vem acontecendo desde a nossa infância, a gente vai ter uma vida social, uma convivência comunitária, uma presença nas coletividades com mais sensibilidade, com mais consciência e com senso de justiça. Então, essa moralidade, ela nos prepara para o desenvolvimento desse senso de justiça. É terrível, que adultos, que pessoas ainda não tenham desenvolvido esse senso de justiça e tenham posições de insensibilidade em relação ao direito do outro, mas é uma carência que não foi satisfeita no passado. Essa educação do ego para uma moralidade de acolhimento e de reconhecimento do outro que não aconteceu na infância. E certamente, no nosso passado espiritual, em outras encarnações, ou aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, de gerações passadas, padrões de insensibilidade, padrões amorais ou imorais, padrões de egoísmo, E isso precisa ser trabalhado e é uma responsabilidade de cada um de nós. A nossa infância é um período especial para que a gente reviva esse processo educacional do nosso ego, de moralização do nosso ego. Mas se isso não aconteceu no passado, não aconteceu na nossa infância, e nós nos damos conta de que nós temos essa fragilidade, que nós possamos realizar hoje essa educação, que nós possamos nos voltar para isso, acolhendo o nosso ego na condição em que ele se encontra. Se ele não desenvolveu essa sensibilidade, se ele ainda é egoísta, se ele não tem esse senso de justiça, nós podemos, através do processo de educação, tenhamos nós a idade que nós tivermos, nós podemos hoje educar o nosso ego. Mas é importante que nós queiramos fazer isso, que nós façamos mais reflexões, que nós busquemos iluminar o que está obscuro, o que está oculto nessa nossa realidade interior,
Porque a possibilidade de nós sermos felizes com o outro, de nós termos uma presença colaborativa em sociedade e em coletividades, vai depender muito desse processo de educação do nosso ego, de iluminação do nosso ego. Então, para ter bons relacionamentos afetivos, amorosos, de amizades, no ambiente de trabalho, nós não precisamos anular o nosso ego. Nós não precisamos extingui-lo. Ele necessita apenas ser acolhido, ser atendido nas suas necessidades. E nós faremos isso na medida em que nós conseguirmos mobilizar a reflexão, mobilizar conhecimentos que o torne mais sensível, não é? Que esse ego possa abrir-se para refletir o essencial, para refletir a pureza que existe dentro de cada um de nós. Então nós precisamos promover esse encontro nosso com o nosso eu mais profundo, conduzir o nosso ego, educar o nosso ego para que ele perceba o que é essencial no seu mais profundo e consiga reconhecer no outro também a existência desse essencial que precisa ser respeitado. Isso nós chamaríamos de um processo de iluminação, em que há uma descoberta da sua luz interior e uma empatia, uma sensibilidade para perceber que o outro também traz essa luz e ele precisa ser respeitado. Essa é a habilidade de educar o nosso ego numa moralidade que seja sensível e amorosa. Para nós nos trabalharmos nessa sensibilidade, nessa amorosidade, eu lhe convido para uma meditação. Se você já está num ambiente adequado e avalia que é possível meditar agora, vamos seguir com o vídeo. Caso você prefira pausar o vídeo para fazer a meditação no outro momento, a escolha é sua. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, observando o nosso corpo, se ele se encontra numa posição confortável. Busquemos essa posição confortável, sentados ou deitados, deitadas. Vamos relaxar, voltando a nossa atenção para a nossa respiração. Respirando de modo suave, com leveza. E nesse momento nós caminhamos em direção a um lago. Você mesmo de longe já avista o lago e vai caminhando em direção a ele. E na medida em que você caminha, você vai se desligando de tudo e de todos. Você vai deixando para trás os seus pertences. Você vai tirando peça a peça de suas roupas. Vai caminhando e vai deixando tudo para trás ao longo do caminho, até despir-se totalmente. E você continua caminhando em direção ao lago, e já bem próximo dele, você sente o seu frescor e a luminosidade desse ambiente, refletida na água. E você entra nesse lago, mergulha e vai até as suas profundezas cristalinas. E você se sente bem, confortável, em paz. Aos poucos você vai emergindo até a superfície desse lago. E você fica relaxando, boiando na superfície do lago, sentindo que o frescor dele, a sua luminosidade, envolve em todo o seu corpo, cada célula do seu corpo, trazendo leveza,
você sente uma purificação, uma limpeza sendo feita no seu corpo, trazendo ainda mais frescor e deixando envolvida por luz. E esse processo se aprofunda e essa água limpa também os seus pensamentos, lava os seus sentimentos e você se sente em total pureza, em total leveza, capaz de estar na vida em sociedade, na convivência com os outros, nesta pureza, nesta leveza, para não julgar, e sim para acolher o outro. Essa luz que se percebe em cada um de nós, temos clareza de existir também no outro. A nossa bondade se reflete também no outro. E nós nos sentimos em paz, tranquilos, tranquilas, para conviver, para abraçar, para expressar um senso moral amoroso e acolhedor na convivência com os outros. Que o nosso ego possa se manter sempre nesta leveza, nessa pureza, nessa abertura, nessa amorosidade, para expressar uma consciência moral amorosa e acolhedora. Nós estamos prontos, preparados, somos capazes de viver essa moralidade, expressando a essência amorosa que nós somos, expressando a essência luminosa que nós somos, na convivência com os outros, com o meio ambiente, no nosso estar no mundo. Que assim seja.